Já vou devolver, mas você falou uma coisa que eu quero dar ênfase aqui. O que você está dizendo é que na prática, você não vai atender só o investidor. Às vezes a pessoa precisa de uma reestruturação da vida financeira dela e hoje ela não poupa nada, ela precisa de reestruturação, você vai atendê-lo. Às vezes a pessoa precisa de um crédito para uma tomada de decisão, você vai atender, mesmo que ela não tenha um único real investido. É isso que vocês estão falando. E é curioso porque a gente, acho que todo dia, a gente ajuda as pessoas a mudarem um pouco essa percepção, até com o nosso serviço que a gente faz, de que muita gente acaba falando assim, puxa, quando eu tiver dinheiro, então eu procuro a Serafim. Assim, faz sentido, então é só quando você estiver saudável que você procura o médico? Não é por aí. Você tem que buscar antes. Então, essa nova forma de você atender o cliente, não necessariamente só na hora final ali dele alocar, te antecipa esse momento da prestação de serviço. Ou seja, é o caso que você comentou, é o sujeito que está no início de carreira, é alguém que está ali com sua primeira remuneração caindo na conta e já quer começar a trabalhar isso melhor. Legal. Ou até mesmo quem já está num outro momento de vida que tem outros objetivos, está preocupado em como vai deixar isso para os filhos e tudo mais. Então, é o ciclo de vida financeiro como um todo. Né? O ciclo de vida completo. E aí, só complementando, e por que, a pergunta é assim, mas o brasileiro quer pagar por alguma coisa, né? Porque transitar para serviço no Brasil, a dificuldade tudo né? Hoje a gente lá sabe assessor que é de graça. Exato, né? Exato, tudo é de graça, mas no fim... Mas até um dia desses as pessoas não acreditavam em pagar por personal trainer. Exato. Né? E hoje, enfim, não é uma coisa 100% democrática, mas certamente quem não pode é para... prefere fazer. Assim, não é mais aquela questão que é para 0,01% da população, você vê hoje um profissional como esse em toda a academia. Então, acho que o que muda é assim, não é que a gente transitou para o serviço e a gente é o pago do que existe de graça. É muito rápido para o nosso cliente perceber, até nunca ninguém me fez esse tipo de pergunta, para ele falar, tem algo aqui que é diferente e aí ele entende que é quase um investimento que ele faz, né? Porque a ineficiência que ele tem por estar só, né, sendo orientado para produto basicamente causa ele não fazer a curva dele de acumulação necessária para a aposentadoria. Então, onde o nosso profissional, né, respondendo a sua pergunta inicial, porque ele tem sido bem sucedido, é entregar o serviço de verdade, mas na maioria dos casos dos clientes, assim, eu nem sabia que existia isso. Né? Acho que esse é o nosso dia a dia, falar, poxa, não sabia. Então, na hora que ele percebe não, eu pago pelo serviço, mas olha que serviço, acho que é um pouco da onde a gente vai ganhando o jogo. Né? E até, você comentou agora há pouco, Thiago, né, você a cada 45 dias tem que, de uma certa forma, tranquilizar todo mundo, falar, não é porque mudou ali a taxa que a sua vida vai mudar no dia seguinte. Me lembrou, assim, quando a gente estava no pico da pandemia, o próprio CFP Board, né, a instituição que cuida da certificação nos Estados Unidos, eles publicaram um estudo que eu achei super interessante, que foi o seguinte, mostrar qual que foi o nível de estresse financeiro de pessoas que possuíam um planejamento financeiro versus aquelas que não possuíam. E no momento, talvez, da maior calamidade financeira, recente, mas, enfim, social, enfim, da história recente, ou seja, estava todo mundo desesperado de saber para onde ia, mas o nível de estresse financeiro chegava a ser 3 vezes menor dos indivíduos que possuíam uma estratégia, um planejamento, um profissional, ou seja, eles estavam mais protegidos para enfrentar aquela maré. E isso faz toda a diferença, né? Porque se você é um empreendedor e aí, acontecendo pandemia, você não sabe como é que seu negócio vai estar amanhã, mas não que isso alivie toda a calamidade que foi, mas se de alguma forma você tinha, por exemplo, uma reserva de emergência mais apropriada para o seu perfil de vida, para o seu estilo profissional, que eventualmente já vai ter oscilações, você talvez durma um pouco mais tranquilo de quem não tinha isso. Então, isso é o que a gente vê hoje na prática. Assim, sendo bem sincero, a gente não tem os nossos clientes passando esse calor. Né? Assim, saiu reunião do Copom, meio que legal saber para se manter informado, mas na prática eu não mudei 1 grau aqui na minha direção para onde eu estou indo. Assim, não é necessariamente isso que eu deveria estar fazendo alteração de rota a cada segundo. Legal, eu vou pegar um exemplo aqui e jogar a bola para vocês do ponto de vista de suporte para o profissional. Nós temos aqui nesse estúdio a Jessie, o Lucão, tem uma turma ali que não conhecia a Serafim,
que trabalham, tem a renda deles e tal. Assuma que eles resolvam, sei lá, abrir lá a conta no Serafim, depois eu quero que você me fale como é que isso funciona. Por que eu estou falando isso? Para perguntar para você o seguinte, quando um cliente ele abre conta, baixa o aplicativo, conta um pouco melhor sobre essa dinâmica e ele pluga lá no Serafim para ter essa inteligência financeira, ele necessariamente terá um mentor. E se sim, quem que é esse mentor? Partindo do princípio que eu cheguei lá organicamente. E a segunda pergunta que vai em linha disso é, aqui na T2 nós temos cursos preparatórios para a certificação CFP, que é uma das mais relevantes e que bastante abrangente, bastante holística e que eu acredito bastante nesse modelo de trabalho. Por outro lado, nem todo mentor que chegou lá, ele passou por uma preparação de certificação e tal. A pergunta é, quem que é... Vou repetir a pergunta. Abrir a conta, necessariamente eu tenho um mentor? Se sim, quem é essa pessoa? E, na sequência dessa pergunta, como eu sei que essa pessoa de fato é preparada para me atender? Tudo bem, ela pode ter a certificação ou não, mas enfim, como que é esse processo de preparação? Bom, vamos lá. Então, só para não confundir, quando a pessoa contrata o serviço Serafim, não abre uma conta, só para não parecer que a gente não é um banco, mas então quando ela contrata o nosso serviço, sim, ela ganha o acesso ao aplicativo, que ali ela vai colocar e consentir todos os bancos que ela tem acesso para a gente ter todas as informações dela, e ela vai ter um mentor financeiro designado para ela. Então, como que é essa designação, assim, tipo, sistema que faz, é geográfico? Tem uma questão operacional que... mas é interessante esse ponto, né? Porque a gente, de um lado, tem uma distribuição disso, então se você hoje entrar no nosso site, você vai ser designado ali para um planejador, talvez por um critério de agenda, então no momento que você escolhe uma data, um horário para ser atendido, o sistema vai alocar alguém ali baseado em disponibilidade. Então a gente tenta sempre dar o máximo de disponibilidade de acordo com a agenda do cliente, então essa é a visão. Mas essa designação, ela pode acontecer, por exemplo, a gente tem muitos clientes que indicam para os seus amigos, para os seus familiares, né? A gente fala que é quase que praxe o cliente falar assim, puxa, o meu pai, meu irmão precisa muito disso. Isso acontece toda hora. Então, no momento que ele faz isso, essa recomendação vai fazer com que o pai, o irmão, seja atendido pelo mesmo planejador por uma questão até de confiança que o cliente gerou com aquele profissional. Mas o que a gente observa assim na prática é que primeiro, você ter uma ferramenta ajuda muito a você padronizar. Então, é meio que a filosofia McDonald's, né? Assim, o Big Mac ele é igual aqui, é igual na China, é igual em Londres, é igual em qualquer lugar do mundo, independente de quem está preparando, porque você tem processos, tem ferramentas, você tem método ali. Então, a gente é muito dessa filosofia de padronizar a experiência do cliente. A partir do momento que ele vai lá, assina o serviço e é designado por um planejador, ele vai ter ali um suporte de um profissional que tem, claro, um patamar mínimo de qualificação. Então a gente olha muito essa questão de como que ele é formado, a gente tem uma formação própria que é a APF, e aí com isso ele está preparado para atender esse cliente, né? Então a experiência ela é muito uniforme nesse sentido. Acho que né, um ponto da sua pergunta é, sim, todos os nossos mentores são formados com a gente, passaram pela nossa academia. Tendo ou não certificação prévia? Tendo ou não, ele passou pela Academia Serafim, né? Que é onde a gente coloca esse padrão de atendimento. Então, isso é condição... E aí, acho que respondendo a sua outra pergunta hoje a gente tem um NPS acima de 90 e uma retenção muito alta dos clientes na plataforma. A gente, por exemplo, né, o banco digital N26, a gente fica dentro do aplicativo deles, né, o botão lá, consultoria financeira, é a gente que atende. A gente tem um produto conjunto com eles, chama Café com Fincare. Então, todo cliente N26 tem acesso aos nossos mentores para bater esse papo totalmente alinhado sobre jornada financeira. Então, é exatamente isso. A gente quer propiciar esse papo totalmente alinhado, individualizado, personalizado para entender o que a pessoa está precisando, né? Sem necessariamente entrar no produto, etc. Mas o profissional, ele passou pela nossa academia. Legal. Eu acabei de ter uma ideia aqui, que
pode ser que não faça o menor sentido o que eu vou falar aqui. Mas, vocês me digam. Uma das coisas que nós dissemos aqui é que todo brasileiro precisa de ter essa consultoria financeira, independente de quem seja, se a pessoa, enfim, tem uma renda, é legal que ela pense nisso. Portanto, sendo a pessoa profissional ou não, ela precisa ter. O que me veio à mente agora, e aí vocês me falam se isso faz sentido e se isso é um caminho natural ou não. Aqui na T2, quem nos acompanha predominantemente é profissional ou gostaria de ser profissional de mercado financeiro, é para esse público que a gente fala. Só que essa pessoa também precisa de ter um melhor cuidado com as suas próprias finanças. O que me veio à mente é, poxa, estou conhecendo a Serafim agora e eu sei que eu preciso fazer isso. Independente do meu momento de carreira, talvez eu já trabalhe num banco, seja assessor, seja consultor, eu vou contratar o serviço do Serafim para mim, para eu entender essa dinâmica, essas funções, o que acontece por lá. E entendo um pouco como isso funciona, eu consigo ter mais propriedade para eventualmente pensar numa transição de carreira e como que eu vou conseguir fazer, vencer essa curva J aí que existe dentro desse processo. Isso que eu falei faz sentido? Se sim, explica um pouco melhor sobre renda e essa tal curva J que nós falávamos inclusive antes disso. Não, esse ponto é muito interessante, porque eu gosto de pensar assim, até médico vai no médico. Até médico vai no médico, boa. O fato de você ser um profissional do mercado financeiro não necessariamente te habilita em questão de tempo, em questões de ferramenta para cuidar das próprias finanças. Isso muda tudo. Desculpa te cortar, mas modéstia à parte eu entendo bem de mercado. Cara, eu não consigo tomar decisão sozinho, porque tem a questão emocional pela qual eu estou envolvido com a minha grana, saca? Então, acho que só para dar o pontapé inicial nisso, então, primeiro, o profissional também precisa ter todo esse suporte, ferramenta, as questões de automação que a gente comentou, que na mão, sozinho, mesmo você tendo conhecimento, você não está com esses ingredientes na mão. Então, o primeiro ponto é esse. E segundo, que transição de carreira, e é independente de qual mercado, seja mercado financeiro ou qualquer outro, mas a gente sabe que é provavelmente um dos principais momentos onde é fundamental você ter um plano. Né? Assim, acho que aqui você acompanha transição de milhares de pessoas, tenho certeza que você deve concordar comigo que assim, essa transição, quando ela é feita de forma planejada, que você olha não só para onde você vai, que tipo de certificação você precisa, mas ao mesmo tempo como é que você está financeiramente, como é que está seu contexto familiar, o momento de vida que você está, quando você organiza bem essas duas coisas, a sua taxa de sucesso acho que aumenta muito. Então, acho que vale o recado para quem está ouvindo, de fato, se você ou está interessado em migrar, ou acabou de migrar e está ali ainda tateando o mercado para entender para que direção você vai, acho que para todo mundo vale muito, assim, você cuidar das suas próprias finanças para conseguir ajudar o próximo. É quase que a mentalidade da máscara de oxigênio no avião. Né? Coloca a sua primeira, esteja saudável para ajudar quem está do lado. Então, acho que é um pouco isso mesmo. Então, vale a pena eu conhecer enquanto customer, enquanto cliente. Reforçando isso, são vários mentores hoje que viraram mentores porque eram clientes. Aí onde eu queria chegar. Tem vários. Não sabia dessa informação, tá? Mas eu que imaginei. Publicitários, militares, vários carreiras totalmente... Funcionário público. Várias carreiras que não tem nada a ver com o mercado, eram clientes, gostaram tanto dessa dinâmica que falaram, quero fazer isso. E aí, assim, uma coisa que acho que a gente percebe muito dentro de casa é o quanto que o propósito move os nossos mentores. Porque esse trabalho de resolver a vida financeira de uma pessoa, né, num país, como você falou, que tem todas as complexidades, ele acaba sendo gratificante. É um ciclo muito virtuoso que se cria. Porque você resolve de a pessoa te indica o irmão ou o amigo, você resolve do amigo e aquilo vira algo que, assim, enfim, é prazeroso. Eu acho que Serafim, né, tá muito nessa jornada, abraçando essa ideia de vamos prover, né, o que tem de ponta de tecnologia e ferramenta para que essa carreira dure 20, 30, 40 anos. Acho que esse é o ponto que a gente mais enxerga para frente. A gente estava falando um pouco antes ali nos bastidores, né? Você comentou, puxa, é muito satisfatório eu poder ajudar um profissional a se certificar, porque é muito objetiva a conquista. Então, no final, quando ele estuda, se capacita e obtém o certificado, poxa, tá ali, é muito concreto isso. E aí a gente acha que tem um pouco dessa
essa experiência, né, que é o cliente que foi lá, se organizou, saiu de uma situação eventualmente negativa para uma situação positiva e passado um tempo ele te manda uma foto do carro que ele conseguiu comprar. Então, assim, você tem uma materialidade muito direta, né, da ação e consequência, ou seja, o que eu promovi na vida da pessoa, que casamento eu ajudei a salvar, de que forma eu consegui trazer mais tranquilidade para esse indivíduo. E até acho que é uma questão importante que a gente olha muito, assim, a gente está falando muito do ponto de vista do indivíduo, que claro é o foco. Mas quando a gente eleva essa discussão, por exemplo, para as empresas, então pensa que uma empresa, a garantia que eu tenho é que todas as empresas do mundo têm pessoas. Então pensa que o indivíduo é o foco, mas esses indivíduos, eles eventualmente fazem parte de empresas, é o funcionário de uma empresa. E aí agora, quando a gente olha na mentalidade, na visão de quem está contratando, de quem tem um quadro de colaboradores, é quase que ele precisa comprar essa briga junto. Né? Assim, o problema financeiro do colaborador indiretamente se torna da empresa. Então, também é muito interessante quando a gente olha nessa camada dos RHs que estão na ponta lidando com o estresse financeiro do colaborador, porque é o colaborador que está endividado, que está com dificuldade de concentração, está com um índice de absenteísmo alto, você não está retendo talento, né? O seu turnover está lá no teto, e muitas vezes isso é motivado por ali uma questão financeira problemática em casa. Então, no momento em que você ajuda essa pessoa a ter uma melhor consciência financeira e, portanto, um cenário mais positivo, indiretamente você está contribuindo com o lugar onde ele trabalha, né? Então... E que você está contribuindo para a economia, que você está contribuindo para todo o ecossistema. Me veio uma reflexão meio maluca assim, mas exemplo, né? Alguém que hoje está empregado numa empresa, seja ela qual for, e ela está produzindo bem, a empresa está satisfeita com ela, e ela tem, por exemplo, um plano de saúde, ela provê para ela um acesso melhor de serviço, que é bom pra caramba, só que além disso, ela desafoga o SUS e vai sobrar recurso de SUS para outras pessoas, né? Quando a pessoa trabalha numa empresa que ela consegue eventualmente custear a educação do filho numa escola particular, óbvio que para o filho é muito bom, mas para além disso ela desafoga o sistema público de educação, que a gente sabe que precisa melhorar, né, esses dois sistemas, mas olhando como um todo, uma pessoa que tem uma melhor educação financeira, que tem a sua vida tranquila em relação às finanças, que consegue se qualificar, que consegue ganhar mais, que consegue um emprego melhor e um planejamento a longo prazo, é bom para ela, é bom para a família dela, é bom para a empresa que a emprega, mas é bom para todo o sistema que a gente está inserido, né? Eu acho que a gente está vivenciando isso, né? Hoje no Brasil, que é o dado, né? 8 em cada 10 brasileiros estão endividados. E a discussão do momento, inclusive, é o teto, né, do rotativo, né? Que no fim do dia é uma discussão que os dois lados têm razão, Os né? dois lados têm razão, é isso aí. Mas e tudo isso é ocasionado pela falta de educação financeira e o mercado que foi criado e como o consumo é incentivado. Então, a Serafim, ela faz programa de bem-estar financeiro em empresa, né? E foi a primeira vez, há 2, 3 semanas atrás, que a gente fechou um cliente que quem nos contratou foi o departamento de saúde da empresa. Então, a gente está inserido num contexto de saúde lá dentro, e não mais num contexto de, talvez, de RH, de consignado, de previdência privada, etc. Né? Então, a gente tá lá junto com o pessoal de saúde. Então, acho que cada vez mais está claro que tudo está meio interligado, sim. Pô, muito, muito legal. Cara, eu já tô querendo contratar a Serafim. Não, você vai contratar. Já está garantida a vaga. O objetivo, claro, não era esse, mas pensando em perspectiva de carreira, é um caminho diferente, né, que a gente vê para você expandir e ser um profissional de mercado independente da bandeira. Uma das coisas que eu digo aqui e falo com muita frequência, quem me acompanha já me ouviu dizer, sua carreira é maior do que o seu emprego. Para dizer o seguinte, cara, você tá me vendo aqui, você tá empregado num grande banco, você tá feliz, você pode crescer, tá ótimo, valoriza isso, vista a camisa, mas não pensa só no seu emprego, pensa na sua carreira, o que vai acontecer, porque tem uma coisa que é difícil da gente entender, mas o emprego que você tem hoje, daqui a pouco ele não vai mais ser seu. Aconteça o que acontecer, ele não vai ser seu.
a empresa que eu tenho hoje daqui a pouco não vai ser minha. O que eu quero dizer com isso é, a pessoa pode ser demitida, ela pode pedir as contas, a empresa pode falir, ou em um cenário próspero e positivo, a pessoa vai se aposentar. Imagina, a pessoa trabalhou 40 anos no mercado financeiro, se viu lá com 60 anos de idade, jovem, porque cada dia que passa a gente vive mais e vive melhor, acorda um certo dia, caramba, e agora? O que eu faço? Porque o emprego que eu tinha, que eu gostava, não é mais meu, porque a idade chegou, eu estou numa outra fase da minha vida. O que eu quero dizer com isso é que a condição que você tem hoje, seja ela boa ou ruim, ela vai passar. Mas se você enxergar a sua carreira como um empreendimento a longo prazo, você não vai ficar refém do teu emprego atual, por melhor que ele seja, e se ele for bom, valorize. Não estou dizendo para não valorizar, né? Mas pensando a longo prazo, pensando em carreira, tem alguma limitação para eu ser mentor, Serafim, do ponto de vista de idade? Tem idade mínima, tem idade máxima, tem que ter faculdade, não tem? Como que é isso? A Serafim emprega as pessoas? Fala melhor sobre isso aí, porque eu fiquei muito interessado. Vai entender. Qual que é o critério de eliminação? Talvez. Acho que tem que gostar de pessoas, né? No final da história. Gostar de pessoas, né? Pessoas antes de números. Mas ensino superior, não precisa de nenhuma certificação, idade também não. Como eu falei, muitos dos nossos mentores a gente fez a transição de carreira, mas acho que quem já tem uma carteira ganha a curva J, nem existe, vamos dizer, ou ela fica bem facilitada. Então, acho que esses são os pré-requisitos. E eu acho que o importante do que você falou, que eu acredito muito, e acho que foi um pouco da primeira parte aqui, né, que a gente conversou, a questão do holístico é importante em longevidade de carreira, né? Porque independente se o mercado muda mais para produto ou não, você prestar o serviço, você está junto. A gente viu recentemente o movimento de o juro de 13 para 0, o tanto que isso afetou, né, o mercado quando ele foi de 0 para 13, 14 de novo. Né? Que todo mundo ficou, muitos profissionais do mercado ficaram sem ter o que fazer. Né? Então, acho que o que a gente acredita muito, e a Academia Serafim, ela treina time comercial dos grandes bancos, né? Então, assim, independente de onde o profissional estiver, o importante é ele ter, até acho que é uma literatura que eu recomendo para quem trabalha no setor, né? Eu leio todos os livros do Taleb, né? E eu acho que uma coisa importante, que é a história que ele fala muito do antifrágil, é isso, né? Um profissional do mercado financeiro, ele ser mais holístico, ele ter todas as informações do cliente, torna ele mais antifrágil, torna ele com um ciclo de vida de 20, 30, 40 anos no mercado. Então, acho que a primeira coisa é entender que, como você falou, independente de onde é seu emprego e como você faz a sua renda, é você ter as ferramentas necessárias para o mercado vai para a direita ou vai para a esquerda, você está posicionado para ele. Então, hoje, no caso de Serafim, o profissional, ele só precisa ter o curso superior, etc. Lógico que a gente tem um processo lá que a gente né, faz a contratação, e hoje ele é um afiliado, vamos dizer, ele faz uma divisão de receita do cliente dele, né? Mas para isso a gente dá a ferramenta, a gente dá a CRM, a gente dá um back-office do financeiro, landing page, então a gente dá todo o suíte completo, estrutura, para ele conseguir desempenhar o que ele precisa. Que aí esse é o modelo de quem é do time Serafim. Mas acho que até vale frisar um ponto que o Rodrigo citou aqui, né? Quando a gente fala que a gente também ajuda algumas instituições na formação dos seus times, a gente está ajudando profissionais autônomos a atuarem de carreira solo, o que não quer dizer que é de forma freestyle, ou seja, sem ter suporte. Então, também tem esse lado da gente ajudar esse profissional a atuar, independente do contexto onde ele está inserido. Então, acho que tudo que a gente falou até agora, né, seja da importância do relacionamento, a tecnologia, para onde o mercado está indo, para onde essa questão do serviço está cada vez mais importante. É claro que para nós aqui, Serafim, é a nossa base, é o nosso DNA, mas vale para qualquer contexto de atuação. Então, é o profissional que está no banco, e quando ele começa a ajustar um pouco dessa mentalidade, a forma como ele prospecta, atende e mantém sua carteira,
quando ele começa a olhar para essa direção, muda muito essa relação, né? Então, a gente tem visto essa transformação acontecendo, a gente tenta ajudar um pouco nisso, a empurrar um pouco esse barco, no sentido de trazer toda essa indústria para um formato mais holístico, mais relacional, que no final da história, quando a gente pensa até em perfil, em habilidades do profissional, agora está pesando muito mais você ser uma pessoa capaz de ter relacionamentos com esses clientes. Então, a habilidade relacional ela é muito importante. A gente acredita muito na questão comportamental, ou seja, você conseguir entender as nuances, seja de percepção, de aversão a risco, comunicacionais de cada pessoa. É diferente você conversar com alguém de uma geração anterior para alguém que é agora uma geração mais atual, mais moderna. Então, quando você olha essas habilidades do profissional que atende, que atua nesse mercado, elas têm uma base, obviamente, né, técnica, não dá para também improvisar, sim, mas essa é a camada base. Aí você vem depois com toda essas proeficiências mais humanas do que necessariamente exatas, técnicas, né? Ou seja, soft skills é mais relevante do que as hard skills, né? Não, o cálculo, a ferramenta já faz sozinha. Pode deixar que ela cuida dessa parte, agora... A parte humana a gente precisa ter. Senta para conversar com o cliente e entende a vida dele, que isso é o que te traz valor na mesa. Agora, não tem que ter certificação. Se tiver um CFP ou um CEA já ajuda. Então fica a dica aqui, se vocês quiserem preparar os mentores do Serafim para o CEA, para o CFP, a T2 está aqui, tá? Aproveitar, claro, para fazer jabá, porque aí é o conhecimento técnico. Mas eu adorei. Agora conta pra gente, pra quem tá nos vendo, como é que a pessoa acha a Serafim na internet, nas redes sociais, conta aí qual que é o caminho para ela encontrar a plataforma, entender um pouco mais, ou se o canal com vocês também, como é que funciona isso, quem que é o RP lá pra pessoa cutucar quando que tiver dúvida. Bom, o site serafim.com.br, Serafim com N. Com N no final, a gente está colocando na tela e na descrição. Só lembrar que é fim de finanças, então Serafim.com.br, Instagram, sou Serafim. Legal. E tem Academia Serafim também, que é outro lugar que os profissionais podem olhar. Lembrando, só para complementar, a maioria dos nossos mentores hoje tem a certificação, mas eu acho que é legal essa história porque eles precisam estudar para tirar, né? Até porque a maioria vem de transição. Então, enfim, a gente também tem essa parte. Muito como a própria Planejar defende a certificação. Ela não é obrigatória, mas é um diferencial importante. Exato. Então, acho que conhecimento nunca é demais, né? Ninguém aqui vai falar que não é importante você estudar, ter uma capacitação específica para o tema. Então, é exatamente o que a gente faz. Não é obrigatório, mas altamente recomendável. Então ter essa bagagem faz toda a diferença. Recomendável que vocês estão na T2, claro. Bom, mas brincadeiras à parte, existem outras escolas que fazem esse trabalho também, mas só para a gente fechar esse lance da certificação, eu tenho dito o seguinte, certificação CFP, especificamente CFP, mesmo que você não faça a prova, se você estudar aquela parada, como se você fosse fazer a prova, você já mudou teu jogo. Porque você aprende, de fato, a vida financeira de um jeito holístico, né? Porque aí tem lá os pré-requisitos, eu tenho que ter 5 anos. Uma pergunta, você sabe me dizer se eu sendo mentor Serafim, isso contaria para o tempo de experiência para eu ter a certificação depois? Os nossos encontros, cursos, contam créditos... Para manutenção da certificação. Manutenção, Porque tem que ter a experiência lá de 5 anos. Aqui, eu lembrei agora, peguei de surpresa, né? Porque você tem que ter a experiência de 5 anos, mas também como agora voltou a experiência supervisionada e vocês têm um monte de mentores CFP, eu acho que isso também pode contribuir bastante, né? A gente solta... A gente avaliza que aquele profissional teve um volume de atendimentos, porque no final da história é justamente isso que contribui para ele demonstrar, no caso para Planejar, que olha, eu atuo diretamente no atendimento a clientes, a partir de uma metodologia baseada no CFP, do ponto de vista conceitual, né, um método de análise, síntese, enfim. Então, isso é importante com certeza. Gente, obrigado. Adorei esse bate-papo. A gente que agradece. Para você que está aqui nos vendo, vai lá no Instagram da Serafim, sou Serafim, vai no site, conheça a plataforma, entenda, independente de qual seja o seu momento. E se eu pudesse reforçar uma parada aqui para que você ficasse com essa informação, lembra, a tua carreira é maior que o teu emprego.
Começa a pensar na tua carreira como um projeto de longo prazo, independente de onde você estiver agora. Pode ser que você acabou de entrar num grande banco e tem uma carreira de muito sucesso lá. E você vai trabalhar 10, 20, 30 anos e vai se aposentar, sei lá. Pode ser, na melhor das hipóteses. Só que um dia você vai se aposentar. Mas essa é a realidade da minoria das pessoas. A maior parte das pessoas encontra desafios no meio do caminho. É demitido, perde emprego, a empresa faliu, enfim. Esteja preparado para isso, pensando na sua carreira como um projeto de longo prazo. Independente do seu momento, conheça a Serafim. Repito, conheço os meninos que estão por trás da Serafim, meninos, uns marmanjos que estão por trás da Serafim. Desde quando certificação era mato, eles já estavam carpinando esse terreno, então é um trabalho que eu conheço. Avalizo. Não é esse termo, avalizo, né? Confio. Confio, aquele tipo de aval, me fugiu a palavra aqui. Considerações finais. Acho que a primeira coisa, quem, né, gostou do papo, tem interesse, manda o direct no Instagram, entra em contato, porque a gente gosta muito dessa conversa, a gente tem, né, o histórico do sócio sempre foi muito mentorar e dar esse caminho, então, né, mande mensagem para a gente. A gente está super aberto nessa construção aí, porque é um pouco da visão que a gente tem, né? Acho que o mercado está realmente passando por uma grande transformação do modelo que sempre ele operou, né? E a gente quer ser um dos players que ajude nessa transição. Não, acho que é isso. A gente tem várias formas de medir sucesso e a gente tem no nosso plano uma série de métricas para cumprir, mas acho que de uma forma mais de propósito mesmo, uma maneira mais ampla de olhar isso, a gente quer ajudar a transformar um pouco o mercado. Então acho que essa é a nossa responsabilidade. Não é fácil, dá uma canseira, mas acho que é isso. Então, para quem está ouvindo e achou interessante, achou legal, pode nos procurar, acha a gente no LinkedIn também, a gente está super aberto a bater um papo, a trocar uma ideia, eventualmente auxiliar as pessoas a pelo menos enxergar e entender, tomar uma decisão mais consciente do que fazer da sua vida. Legal. Obrigado pelo espaço. Valeu, obrigado pelo papo mesmo. Obrigado por terem vindo, obrigado Magno, obrigado Rodrigo, obrigado para toda a turma do Serafim. Recado tá dado. Se você gostou desse papo, deixa um joinha, deixa aqui uma pergunta, comenta alguma coisa pra gente poder interagir nos comentários, que eu posso responder você.